Peticionar diretamente e acompanhar o andamento de uma petição na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, a CIDH, lá em Washington, nos Estados Unidos, ver com transparência os seus pedidos ou dos seus clientes é algo relevante e pode ser feito, inclusive em português. Tudo é possível e visto de modo simples, como eu vou mostrar a você agora. Você podendo acompanhar o desenvolvimento dos seus pedidos ou pedidos do seu interesse e ter um desenvolvimento aprimorado do seu trabalho ou dos interesses de seus clientes, organizações ou demais interessados. É o que tem ocorrido com vários casos, quando é necessário que se esteja observando a rigidez das denúncias oferecidas contra o seu Estado, parte aí da Organização dos Estados Americanos, e veja, por exemplo, os últimos casos de denúncias contra o Brasil em 2020. Conforme a notícia do Jornal do Comércio de março de 2020, as entidades da sociedade civil acusaram o Estado brasileiro de adotar uma política institucional de encarceramento em massa que levou a população detida a quase triplicar desde 2000. Hoje são 622 mil presos. E de ser conivente com a prática de tortura e violação sistemática de direitos humanos dentro das prisões. A denúncia foi levada à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, o órgão da Organização dos Estados Americanos, responsável por promover o respeito a direitos humanos aqui no continente. Mais de 120 detentos morreram em prisões brasileiras apenas em 2020. Colocar mais gente na cadeia não está resolvendo o problema da criminalidade, dizem as entidades, mas segue sendo a política principal do Brasil. Diz aí o James Cavalaro, que é o responsável pela relatoria de direitos da pessoa privada de liberdade da CIDH. Em outra notícia da revista Consultor Jurídico, de 26 de junho de 2020, mais de 200 entidades brasileiras apresentaram uma denúncia contra a gestão brasileira dos presídios. O documento, que leva em conta o aumento dos casos do novo coronavírus nos presídios, foi enviado à Organização das Nações Unidas e à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, a CIDH, órgão ligado à Organização dos Estados Americanos. A denúncia foi enviada à ONU e à CIDH, e as instituições afirmam que o Estado brasileiro deve ser questionado sobre a ausência de medidas emergenciais para controlar o crescimento exponencial do número de infectados e mortos aqui nos presídios, pela seletividade do judiciário e dos agentes de segurança pública no que diz respeito ao perfil comum dos presos, em regra pobres e negros, e também pelo quadro de insalubridade das unidades prisionais, entre outros pontos. Eles alegam aí exatamente no depoimento que o cárcere brasileiro perpetua imensuráveis violações de direitos que se intensificam ainda mais num contexto de pandemia. E a ausência de medidas para impedir o alastramento descontrolado do Covid-19 dentro das prisões está culminando progressivamente na morte das pessoas privadas de liberdade. Isso é o que eles estão afirmando no documento. 800% mais contaminação é o que eles demonstram. A denúncia tem como base um levantamento feito pelo Conselho Nacional de Justiça junto aos governos estaduais. E o CNJ constatou um aumento de 800% na taxa de contaminação dos presídios desde maio. De acordo com a pesquisa, em 1º de maio havia 245 presos com Covid-19 nos presídios. Já no início de junho, esse número já havia saltado para 2.200 casos confirmados. As mortes também cresceram, indo de 14 para 53 mortes em torno de um mês. Eles declaram que a situação se torna ainda mais crítica com a constatação do Departamento Penitenciário Nacional de que dentro dos muros do cárcere a letalidade da Covid-19 é 5 vezes aquela que aflige a sociedade em geral. Além disso, a primeira morte dentro dos estabelecimentos prisionais ocorreu 9 dias após o primeiro caso confirmado
enquanto que na população em geral ocorreu 20 dias após. Isso vai dentro dos termos da denúncia. Segundo as entidades, é necessário pontuar que os dados e informações públicas sobre o sistema prisional e a respeito das pessoas que o compõem estão sendo publicados de modo impreciso e desatualizado, o que torna ainda mais grave a situação das pessoas presas, dos familiares, dos profissionais, do sistema prisional, por exemplo, como um todo, e toda a coletividade afetada pela epidemia. Veja que a testagem dentro dos presídios ainda é ínfima, indicando que deve haver subnotificação do contágio. Eles declaram que, a despeito do fracasso na gestão da crise do sistema de saúde penitenciário, a política carcerária brasileira caminha num sentido diametralmente oposto às determinações da Organização Mundial da Saúde e outros organismos internacionais, já que não tem desencarcerado pessoas que estão no grupo de risco e nem implementado medidas necessárias para conter a disseminação do vírus. É isso que eles constam aí dentro do texto da denúncia. Entre os porta-vozes da denúncia estão Eliane Bispo Paixão, familiar de pessoa presa e articuladora da Agenda Nacional pelo Desencarceramento da Bahia, Natália de Andrade Pimenta, da Agenda Nacional pelo Desencarceramento no Rio Grande do Norte, Priscila Serra, da Agenda pelo Desencarceramento no Amazonas, Eleonora Nassif, presidente do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, o IBDCRIM, a Raíssa Maia, advogada e pesquisadora do Instituto Terra, Trabalho e Cidadania, ITTC, Monique Cruz, assistente social e pesquisadora da Justiça Global, e Tiago Cury, defensor público e coordenador do Núcleo de Situação Carcerária da Defensoria Pública de São Paulo. Assistindo a este vídeo, você, até o final, poderá ver como ocorre o processamento das denúncias, os termos de andamento e o passo a passo no formulário publicado pela própria Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que te ensina a fazer essas denúncias. É um criativo que se soma a vários materiais gratuitos que tenho postado no Facebook, YouTube, Instagram, para que possamos ampliar nossas perspectivas na garantia dos direitos fundamentais, tanto em âmbito nacional quanto em âmbito internacional. Como diz o ditado, de pouquinho em pouquinho a galinha enche o papo. Então nós vamos aqui avançando e crescendo juntos rumo à conquista de uma nova sociedade cada vez mais livre, justa e solidária. E esse tema é imprescindível para advogados, estudantes de direito, organizações da sociedade civil, sindicatos, confederações, federações e centrais sindicais, bem como para vítimas e familiares de pessoas que estão passando por problemas com relação à efetivação dos direitos humanos e fundamentais. Veja, esses fundamentais já postados na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Com a sua participação, você diminui as suas dificuldades, pode funcionar como figura central em grandes casos a nível nacional e internacional e, o melhor de tudo, colaborar para um mundo sem sofrimento e com mais dignidade, partindo da melhoria da atuação do Estado. Eu sou Clóvis Renato, professor e advogado que atuo nessas áreas sociais desde o doutorado em Direito e tenho difundido, além dos materiais escritos, a visão humanista dos direitos humanos nesses vídeos, na internet e cursos que tenho ministrado, sendo muitos deles gratuitos, como você pode acompanhar em minhas redes sociais e no site clovisrenato.com.br. Em minhas atuações, eu sou como você, que se aprimora diariamente e procura colaborar para a construção de um mundo cada vez mais humano. Caso eu tento casar aqui, aprimorar e juntar teoria e prática, e eu torno mais divertido o aprendizado, tanto para mim como para você que tem interesse. Antecipo aí que o curso sobre assédio moral nas relações de trabalho, com base nas convenções da Organização Internacional do Trabalho e na jurisprudência brasileira, ele já terá uma nova edição
tudo já está pronto e em breve você vai ser informado. Deixe o seu contato ou me siga no Facebook e Instagram para saber quando nós lançarmos novamente. Eu sei que o material que eu estou publicando, ele tem muito mais valor por atrelar teoria à prática, com casos concretos e elementos da minha própria atuação junto aos tribunais e organizações internacionais, como você pode verificar nas páginas, nas pesquisas simples pela internet. Na verdade, já são milhares de companheiros nos seguindo e com engajamentos do Facebook, YouTube e Instagram. Centenas de maravilhosos alunos nos cursos. Isso, logicamente, são todas elas questões que me causam alegria e dão energia para continuar o trabalho. Obrigado. E realmente, muitíssimo obrigado. Aos que não pensam no mesmo sentido, eu sou grato também por poderem sugerir aprimorando o trabalho. Tudo bem pensar diferente, desde que estejamos juntos para chegar a algum denominador comum. Tudo ótimo. Crescermos juntos é melhor do que crescer sozinho. Sem mais delongas, vamos hoje seguir pelo andamento e peticionamento na CIDH. E qual é o procedimento seguro pela minha solicitação de medidas cautelares, por exemplo? E aí você tem que entender que deve ser sua pergunta, né? Eu devo em algum momento comparecer à sede da comissão? É importante, isso consta no documento que nós estamos tomando como base, que é um documento que traz o passo a passo, é um relatório, né, informativo de 40 páginas que vem demonstrando passo a passo como é que você faz essa denúncia. E tem essas possíveis perguntas e as respostas. Então a sua pergunta, em algum momento você tem que comparecer à comissão? Diz a comissão que não é necessário comparecer lá em Washington, nos Estados Unidos, pois o procedimento é feito por escrito. Em certas ocasiões, a comissão poderá convocar, caso seja pertinente, audiências ou reuniões de trabalho. E muitas coisas hoje são feitas, inclusive, por teleconferência ou videoconferência, ou seja, lá no seu lugar, com a internet, se resolve esses problemas. Outro questionamento muito comum é como você sabe qual foi a decisão da comissão sobre o seu pedido em caso de medidas cautelares. Lembre-se que medidas cautelares, para quem não é do direito, é algo que tem uma urgência, uma relevância e há um grande perigo de perecimento do direito. Pode ser, inclusive, uma proteção imediata, uma retirada da pessoa do Estado, porventura, porque ela pode estar sendo perseguida, né? E, de regra, a comissão envia uma carta notificando a decisão adotada e a carta será enviada à pessoa que está solicitando no endereço indicado no pedido. Por isso que é importante os dados, né, que você coloque direitinho. E depois que esse pedido inicial, né, com essas medidas cautelares, o que você pode apresentar ainda mais alguma informação? Diz a comissão que em qualquer momento, e se for necessário, a pessoa solicitante poderá enviar comunicações adicionais sobre a situação da pessoa, das propostas, dos beneficiários e sobre os afetados. Você vai ver mais na frente que você pode mandar isso pela internet, pelo próprio site, por correio, não precisa serem cópias autenticadas, né? Então, outro questionamento comum é o que acontece se a comissão decidir conceder uma solicitação de medidas cautelares, ou seja, ela compreender que há realmente urgência no seu pedido. E nesse caso, a comissão se dirige às autoridades que representam o Estado envolvido a fim de solicitar que adotem as medidas de proteção ou prevenção. Como eu disse, se você está sendo perseguido, tem que sair de lá, ela manda que o Estado faça, não é? E o Estado é quem implementa as medidas cautelares em diálogo com a parte beneficiária. E após o devido encaminhamento da sua petição, para saber identificar o acompanhamento do caso pela comissão IDH, é importante saber o significado, inclusive, de alguns termos, como, por exemplo, sob estudo. Então, quer dizer, vai criar um processo, quando você mandar, seja pelo correio, seja por fax, seja dentro do próprio site, no sistema próprio, seja por e-mail, ele vai criar um número, você vai receber que a petição foi recebida. Se você fizer pedidos cautelares, não é? Diante de alguma urgência que você porventura tenha, se não for concedido, você vai ser informado.
dentro do e-mail, por exemplo, se você mandou por e-mail, para tentar facilitar aqui, ou na via no endereço que você mandar. E se for negado, também vai ser informado. E se foi apenas recebido e está sendo analisado, vai ter, por exemplo, aí um sobestudo. Então lá vai ter um acompanhamentozinho processual e você vai ver lá o sobestudo. E o que é o sobestudo? É uma etapa de revisão inicial em que se analisa se a petição reúne os requisitos disposto no artigo 28 lá do regulamento da CIDH, que você pega facilmente, só colocar no Google regulamento da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. É interessante colocar o nome comissão, porque infelizmente eles colocaram CIDH para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e CIDH para a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Lembremos, nós, cidadãos, organizações não governamentais, sindicatos, federações, confederações, associações, as próprias vítimas, nós provocamos a Comissão Interamericana de Direitos Humanos lá em Washington. Caso a comissão ordene essas medidas que nós pedimos, né, ou caso elas entendam, né, lá na comissão, os juízes, os julgadores, os membros da comissão, eles vão, como você melhor entender, tentando falar uma linguagem mais simples aqui, eles vão mandar essa denúncia como uma forma de petição para que a corte julgue e processe o Estado parte, né? Então, logicamente que tem esse regimento. E dada a quantidade de petições recebidas pela comissão, são 35 estados que são membros da Organização dos Estados Americanos, né, que se submetem a isso, e dada essa quantidade de petições recebidas, a avaliação preliminar poderá demorar algum tempo, mas você vai sempre sendo informado sobre o que está acontecendo. E essa etapa ela é encerrada com a decisão de dar tramitação ou não à denúncia, né? Então ele vai fazer um prévio juízo de conhecimento, né? Em ambos os casos, aberta ou não aberta, né? Essa lógica de tramitação, a parte peticionária é notificada, né? Ou seja, por isso mandar o contato certo, adequado, em algum momento que você possa estar olhando, né? Um e-mail que você realmente costuma acessar é muito relevante. Então, outro termo importante é a admissibilidade. Lembre-se, o primeiro pode acontecer na hora que você protocola chegar um recebido e depois um sob análise, né, quando for devidamente protocolado. O outro é a admissibilidade, é uma etapa em que a Comissão Interamericana de Direitos Humanos determina se uma petição atende aos requisitos de admissibilidade dispostos nos artigos 46 e 47 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, segundo aí o procedimento estabelecido nos artigos 30 a 36 do regulamento. Veja, você vai casar essa convenção com o regulamento. Lembre-se do Pacto de São José da Costa Rica. Essa é a convenção que está sendo falada aí. Essa etapa é iniciada com a abertura da tramitação, mediante a transmissão da petição ao Estado, e se encerra com a decisão da Comissão Interamericana emitida em um relatório de admissibilidade ou de inadmissibilidade, do qual ambas as partes são notificadas. Veja, nós falamos no começo desse vídeo de duas denúncias que o Brasil exatamente foi parte, no sentido de que foi denunciado junto à comissão, exatamente em março e em junho de 2020, e caso, logicamente, foi protocolado, né? Quem protocolou deve ter recebido o quê? Primeiro que foi recebido, depois vai acompanhar lá, vai estar lá um sob análise, se tiver algum pedido liminar, vai ter a análise, né, dessa decisão, no sentido do que está sendo pedido, se vai ser concedido ou não, depois vai ter a admissibilidade do pedido, e aí a partir de então, se for admitido, né, lembre-se que estamos falando de denúncias, tem que ser analisadas e admitidas, aí vai para o mérito. E o que é o mérito? É a etapa em que a Comissão Interamericana ela decide sobre a essência do caso, né, segundo o procedimento disposto nos artigos 48 e 50 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos e nos artigos 37, 38, 39, 43 e 44 do regulamento da comissão. Essa etapa ela se inicia com a atribuição de um número de casos e a notificação do relatório de admissibilidade às partes, e se encerra com o relatório sobre o mérito. Então, primeiro, não vai ficar notificando o Estado a esmo, né? Nem sem verificar. Primeiro recebe, analisa, vê a admissibilidade, passa-se ao mérito, depois que entende que realmente parece proceder
a medida, vai verificar a questão das liminares, né, dessas medidas mais precárias, mais de urgência. E se for o caso, já notifica o Estado com relação às liminares. E quando já avalia que realmente tem pertinência o que está sendo dito pelas provas e fundamentos apresentados pelo peticionante, pelo denunciante, pela vítima, ela notifica o Estado para, no primeiro momento, fazer a defesa, né? Então, essa outra questão, quando já chega na próxima fase, aí vai aparecer lá no acompanhamento processual, né, deles, né, uma petição não aberta a trâmite. Né? Quando você observar isso no acompanhamento, quer dizer que, em conformidade com a informação recebida pela Secretaria Executiva da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, a petição não reúne as condições dispostas no artigo 26 e seguintes do regulamento da comissão, e por esse motivo a petição não será processada. E o processo, consequentemente, é arquivado. Logicamente, em qualquer momento do procedimento, a comissão poderá decidir sobre o arquivamento o expediente, quando ela verifique que não há ou não subsistem os motivos da petição ou caso, ou não se disponha das informações necessárias para decidir sobre a petição ou sobre o caso. Veja que as condições para que se arquive um expediente são estabelecidas no artigo 48, inciso 1b da Convenção Americana sobre Direitos Humanos e no artigo 42.1 do regulamento da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Veja, é importante de fato estar cirurgicamente munido, né, com provas, uma boa petição. Por isso que inclusive não precisa de advogado para fazer esses peticionamentos, mas eu recomendo que você tenha um advogado para escrever e fundamentar e lhe indicar as provas necessárias que vão ser avaliadas pela comissão. Até porque ele vai olhar jurisprudências, questões que ele já aceitam, questões de arquivamento, para ele não cometer nada que vá gerar arquivamento, questões que são ou que geraram desarquivamento, ou seja, para ele utilizar caso seja mal analisada e arquivada. Então é importante que isso seja observado. Como nós dissemos no texto de hoje, na nossa conversa, né, houve 2 denúncias a mais contra o Brasil na situação carcerária. Não quer dizer que vão ser recebidas, mas foram devidamente protocoladas. Então vai ficar sob análise, depois verem a admissibilidade, verem as liminares, e pode ser arquivado ou não. Né? O Brasil já teve, como nós já fizemos outros vídeos, casos em que ele chegou a ser não só conhecida a questão, como foi condenado, saiu da comissão para a Corte Interamericana de Direitos Humanos e ele foi condenado. Caso Damião Ximenes Lopes, caso Gomes Landi na guerrilha do Araguaia, caso do jornalista Vladimir Herzog e outros que a gente tem apresentado aqui nos vídeos. Né? Então, outra, segmento das recomendações. Quando você vê lá esse acompanhamento, quer dizer que assim que se publica um relatório sobre o mérito em que haja formulado recomendações, a comissão poderá tomar todas as medidas de seguimento que considere oportunas e realizar audiência ou reuniões de trabalho com a finalidade de verificar o cumprimento das recomendações. Se ela, depois da análise, admitir, verificar, fizer um relatório constante, se ela manda para o Estado responder, se caso o Estado que está sendo denunciado, ele atender só mediante as recomendações e ela verificar o acompanhamento, em regra não precisará necessariamente ir para a corte se conseguir sanear. Caso não haja solução plena apenas com as recomendações, ela manda aquilo para a corte, aí vai continuar o processo, não é? E vem outro tipo de acompanhamento. Ainda no acompanhamento da comissão tem o tópico segmento da solução amistosa. E quando você encontra isso, quer dizer, assim que se publica um relatório sobre a solução amistosa, em que haja formulado recomendações, a comissão poderá tomar todas as medidas de seguimento que considere oportunas, como solicitar informações às partes e realizar audiências ou reuniões de trabalho com a finalidade de verificar o cumprimento dos acordos de solução amistosa. A etapa de seguimento encontra-se descrita no artigo 48 do regulamento da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Veja, no caso das medidas cautelares, também vem um acompanhamento, por exemplo, sob estudo.
Quer dizer que está numa etapa de exame inicial na qual se analisa se a solicitação de medidas que foi colocado nos termos do artigo 25 do regulamento da CIDH, por exemplo, estão sendo tomadas. E durante essa etapa é possível que se peça aos solicitantes para esclarecer ou completar alguns aspectos relevantes da solicitação. Veja que é sempre assim, com ampla defesa e contraditório. Chega a denúncia, antes dela provocar o Estado, ela verifica se tem fundamento e está de acordo com as normatizações. Analisado isso, caso ela veja que realmente dá para receber a denúncia, ela notifica o Estado para que se defenda. Com a defesa do Estado, ela pega novamente e escuta as partes denunciantes, por exemplo, para saberem o que elas têm a dizer sobre o que o Estado está dizendo, e depois ela ainda vai fazer reuniões e verificações, algumas vezes em loco, para ver se está havendo cumprimento. Veja, durante essa etapa aí das medidas cautelares, né, durante essa etapa é possível que se peça aos solicitantes para esclarecer ou completar alguns aspectos relevantes da solicitação, exatamente o que nós estamos dizendo. A etapa se encerra com a decisão da comissão, que pode conceder as medidas cautelares, requerer informação ao Estado ou rejeitar a solicitação de medidas cautelares. Outro ponto importante para você entender o acompanhamento processual lá, ou para alguns procedimental, é mais marca do direito, mas para você entender aqui na facilidade que a gente quer dar o vídeo, é solicitação rechaçada. Quando você vê esse acompanhamento, quer dizer que após examinar a informação que foi encaminhada, a comissão conclui que a informação, né, que gerou a solicitação de medidas cautelares, ela não reúne os requisitos dispostos no artigo 25 do regulamento da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Mas, caso seja pertinente, pode-se prestar informação adicional sobre elementos de gravidade, urgência e necessidade a fim de evitar danos irreparáveis. Veja, ela pode sair com um julgamento, aqui não fosse num processo normal, é como fosse um embargo, mas você pode pedir um pedido de reconsideração. Então você apresenta mais elementos em cima exatamente do que ela entendeu que estava insubsistente, você vai e dá subsídios, né? Caso se considere que a situação apresentada possa configurar violação de direitos protegidos, uma petição individual pode ser apresentada conforme o estabelecido no artigo 28 do regulamento da comissão. Outro acompanhamento interessante é esse que você vê lá, extinta, não é? Nesse caso, os assuntos que estão nessa situação, eles foram considerados pela comissão e a própria comissão determinou que a medida cautelar já não tem objeto ou vigência. Lembra que eu falei a palavra precário, né? Não é desmerecendo, mas no direito quer dizer o quê? Que pode ser concedida e retirada a qualquer momento. Afastados os pressupostos, como a urgência, a necessidade, o perigo do perecimento do direito, não é? Esse direito que já tem uma, como a gente diz aqui no direito, uma fumaça desse bom direito, um perigo na demora da decisão, enquanto não vai sair o relatório final ou não vai sair uma decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos, então eles vão considerar e conceder a medida cautelar. Caso isso, por exemplo, se ela for porventura concedida, caso esses motivos desapareçam, às vezes o Estado presta esclarecimento, você vai se manifestar em cima do que ele disse e realmente a comissão se convence de que de fato não tem mais por que ter medida cautelar. E aí ela vai e caça isso, não é a medida que ela mesma concedeu por ser precária. Então, é importante, por isso, ficar sempre atento aos andamentos processuais e saber cada um. No caso de mudança das circunstâncias, por exemplo, pode haver, logicamente, mudança da decisão e uma nova solicitação pode ser apresentada com base nas informações, isso tudo com base nos elementos de gravidade, urgência e necessidade. Guarde essas três palavras: gravidade, urgência e necessidade, a fim de evitar prejuízos irreparáveis. Ou seja, pediu uma medida liminar, não foi conhecida, ou seja, você não preencheu determinados requisitos. Você vai, preenche os requisitos e faz um pedido de reconsideração. Ele escuta o Estado, depois ele escuta novamente e decide, se for o caso. Ah, Clóvis, mas em uma situação em que seja tão urgente que não dê tempo ainda de passar por ouvir o Estado e ouvir a gente, aí você exatamente vai fazer uma preliminar, como se diz aqui, inaudita altera parte, para conceder essa liminar
urgentemente mostra, mas aí você logicamente vai ter que ter provas muito robustas sobre o que você está dizendo. Logicamente que se ele não conceder, nem sem ouvir a parte contrária logo, ele vai ouvir, né? Mas se ele conceder, vê logo a urgência imediata, então, se ele não conceder, você já vai fazer esse novo pedido com novos elementos. Se ele conceder, lógico, você já está sabendo que ela não é perene. Ela pode ser revertida a qualquer momento, inclusive depois das informações do Estado. Ou seja, e ela sendo revertida, você, surgidos esses 3 elementos, você pode pedir novamente. Bom, você deve estar se perguntando se há algum modelo para que você siga e não cometa nenhum deslize ou esqueça algum detalhe importante. E a reforma aí, a minha resposta, ela é afirmativa, né? Que bom! Eu vou apresentar aqui como funciona o que há no formulário oferecido como modelo pela própria CIDH, né? Vamos? Esse formulário, logicamente, se você... ele está lá no ponto já, com os pontinhos, você escrever na caneta, né? E depois juntar os documentos e marcar um formulário mesmo. Mas a sugestão, se você for fazer digitado, que é o ideal, né, você botar para fazer seus preliminares, vai ter coisa que falta no formulário, falta espaço, a ideia é fazer uma petição fundamentada, por isso que é importante estar com um profissional capacitado. E nele você, logicamente, na sua petição, você não vai poder esquecer de colocar nada do que está no formulário, né? Você pode colocar até a mais, mas a menos nunca. Então, diz aí esse formulário para apresentar uma petição à CIDH, que se baseia nos requisitos previstos no regulamento da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, exatamente para a tramitação de petições recebidas e determinar se houve violação dos direitos humanos protegidos por tratados interamericanos firmados pelo Estado. Esse Estado que está, porventura, sendo acusado de praticar a violação. A informação requerida, ela se encontra no artigo 28 do regulamento da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que estabelece exatamente requisitos para a consideração de petição. E as petições são dirigidas à comissão e deverão conter informações como o nome, a nacionalidade, a assinatura do denunciante ou denunciantes, ou no caso de o peticionário ser uma entidade não governamental, o nome e a assinatura do seu representante ou dos seus representantes legais. Veja que no começo do vídeo nós apresentamos 2 casos de denúncia aqui do Brasil e colocamos as pessoas. Por que a gente colocou? Para exatamente você ver como eles estavam preenchendo, porque a notícia vinha em cima do documento que foi protocolado. Outra coisa, se o peticionário deseja que a sua identidade seja mantida em reserva frente ao Estado, logicamente que tem que justificar isso. Tem que constar o endereço para o recebimento de correspondência da comissão e, se for o caso, o número de telefone fax e o endereço de correio eletrônico, uma relação de fato à situação denunciada com a especificação do lugar, a data das violações alegadas, se possível, colocar o nome da vítima, bem como de qualquer autoridade pública que tenha tomado conhecimento do fato ou da situação denunciada, a indicação do Estado que o peticionário considera responsável por ação ou omissão pela violação de alguns dos direitos humanos consagrados especificamente na Convenção Americana sobre Direitos Humanos, e outros instrumentos aí aplicáveis, embora não se faça referência específica ao artigo supostamente violado. Veja, não precisa ser tão preciso no sentido de colocar exatamente o artigo. Você vai colocar os artigos que você acha que foram violados e ela vai avaliar. Se você não colocar o artigo adequado, mas com os elementos a comissão entender que viola outro, porventura, ou até mais artigos, no relatório vai sair isso. Também tem que colocar o cumprimento do prazo previsto no artigo 32, que está no regulamento, mas nunca esqueça exatamente 2 artigos, que você pode ver aí, só baixar o regulamento da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. 2 artigos, o 31 e o 32. Nunca esqueça, porque dentro deles você vai exatamente ver esse regulamento que foi aprovado em 2009, e no 31 fala da questão que a gente já apresentou em outro vídeo, sobre a questão do esgotamento de recursos, ou seja, usar
a jurisdição internacional a nível suplementar. Então o 31 é exatamente esgotamento dos recursos internos. Também falamos no outro vídeo, não é, que quando não for possível, por exemplo, a omissão do Estado, então não dá, não é? Então você vai apresentar, como diz o 31, diz o seguinte: o esgotamento dos recursos internos, e tem um, por exemplo, com a finalidade de decidir quanto à admissibilidade do assunto, a comissão verificará se foram interpostos e esgotados os recursos da jurisdição interna, de acordo aí com os princípios de direito internacional geralmente reconhecidos, ou seja, tentar respeitar ao máximo a soberania do Estado, mas vai ver já já as exceções. No item 2, né, as disposições aí de esgotar as instâncias internas, elas não vão se aplicar quando não exista na legislação interna do Estado em que se trate aí, por exemplo, se fosse o Brasil, não tivesse na legislação interna norma, não é? E que trate o devido processo legal para a proteção do direito ou dos direitos que se seguem, por exemplo, que a pessoa que está denunciando entenda que estão sendo violados. Outro caso, não se tenha permitido ao suposto lesado em seus direitos o acesso aos recursos da jurisdição interna, ou haja sido impedido de esgotá-los, ou ainda haja atraso injustificado na decisão sobre os recursos que a pessoa porventura tenha manejado aí, né? Então, quando o peticionário alegar a impossibilidade de comprovar o requisito indicado aí no artigo, caberá ao Estado em questão demonstrar que os recursos internos não foram previamente esgotados, a menos que isso se deduza claramente dos autos aí nos termos do que está disposto nesse relatório, né? E outro ponto que você não deve esquecer, já para a gente ir concluindo hoje, é o artigo 32, né? O prazo para a apresentação das petições. A comissão ela considerará as petições apresentadas dentro dos 6 meses, guarde isso, 6 meses contados a partir da data em que a presumida vítima haja sido notificada da decisão que esgota os recursos internos, ou nos casos em que sejam aplicáveis as exceções ao requisito de esgotamento prévio dos recursos internos, a petição deverá ser apresentada dentro de um prazo razoável, lembre-se, razoável, bom senso, né? A critério da comissão. Para tanto, a comissão considerará a data em que haja ocorrido a presumida violação aos direitos e as circunstâncias de cada caso, não é isso? Então, para a gente concluir essa nossa conversa de hoje, é importante que você dê uma olhada no vídeo, não é? É importante que você dê uma pensada, dê uma olhada no regulamento, dê uma olhada na convenção, não é? Então hoje agradeço a participação, não é? Se inscreva, continue, comente, compartilhe. Obrigado e até a próxima.